Emília Ferreiro nos trouxe com a sua pesquisa da psicogênese da língua escrita a perspectiva de que à nossa frente aparece uma criança que procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala à sua volta e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática. No lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma linguagem inteiramente fabricada por outros, aparece uma criança que reconstrói por si mesma a linguagem, tomando seletivamente a informação que lhe provê o meio. Ou seja, sentados nas nossas cadeiras escolares, estão crianças ávidas por serem vistas como plenamente capazes de ser alfabetizadas, que esperam de nós uma mediação desafiadora, um convite a pensarem e problematizarem a linguagem, que as encantemos com todo o potencial poético, literário e também cotidiano e criativo da leitura e da escrita. Obrigada, Emília Ferreiro. Na minha prática, viverás para sempre. Foram as investigações de Emília que me fizeram compreender como que as crianças se apropriam desse objeto cultural complexo que é a escrita. E com isso eu aprendi muito mais do que identificar e classificar os níveis de escrita, mas a compreender que as crianças não precisam de minha autorização para aprender. As crianças, por trás daqueles olhos que vêm, das mãos que escrevem, como bem diz Emília, tem um sujeito que pensa. E considerar essas crianças como sujeitos inteligentes do processo de aprendizagem. Isso me ajudou a planejar as atividades e intervir com muito mais propriedade, considerando o que as crianças sabem e precisam aprender, envolvido no processo de construção da escrita e das culturas do escrito. Muito obrigada, Emília. Eu faço parte de uma geração de educadoras que se encontrava na sala de aula em meados dos anos 80, quando as pesquisas da Emília Ferreiro e Ana Teberoski sobre a psicogênese da língua escrita chegaram ao Brasil. Eu tive o privilégio, inclusive, de estar presente numa famosa noite em que a Emília apresentou suas pesquisas num teatro aqui na cidade de São Paulo, e eu jamais vou me esquecer do estado em que eu estava de encantamento quando eu cheguei em casa, e ao mesmo tempo com as ideias fervilhando na cabeça, porque era tudo muito novo, a gente tinha contato com as pesquisas, mas ainda não havia sido desenvolvida uma didática sobre como transformar tudo aquilo na prática em sala de aula. Então, eu fiz parte dessa geração que no seu dia a dia, no cotidiano, na escola, fui buscando esse olhar investigativo, curioso, e estudando muito para entender como é que a gente colocava em prática desafios que levassem os alunos a se alfabetizar. E de tudo isso que ficou, o que me atravessou naquela noite e nunca mais me deixou, foi a ideia de que as crianças são muito inteligentes e desde pequenininhas constroem hipóteses para explicar o mundo e a cultura em que elas vivem. E eu aprendi e nunca mais esqueci a respeitar muito o pensamento das crianças, a dialogar com elas, a perguntar por que elas estão pensando daquele jeito e admirá-las pela sua imensa capacidade. Muito grata até hoje por ter estado presente naquela noite e ter podido estudar e me encantar por todos esses anos afora. Fui professora na educação infantil na década de 80 e naquela época eu acreditava que ajudaria as crianças no seu processo de alfabetização, promovendo muitas atividades de prontidão, exercícios de coordenação motora, de percepção visual. Foi quando eu pude conhecer os estudos de Emília Ferreiro e seus colaboradores, e que fez assim uma mudança radical na minha forma de entender como as crianças aprendem, como deve ser o meu papel de professora. Ao entender que as crianças têm ideias sobre a escrita, mesmo antes de entrar na escola, que elas têm hipóteses, que elas pensam sobre, e que essas ideias e hipóteses são construídas a partir das oportunidades que elas têm de interação na cultura escrita, que eu compreendi que o papel da escola era justamente esse, trazer a cultura escrita para dentro da escola. Foi quando eu passei a ler muitas histórias para eles, introduzia situações de produção coletiva de texto, onde eu era escriba, de ter listas na classe que a gente usava nas atividades cotidianas, enfim, foi assim um divisor de águas na minha vida de professora, alfabetizadora, poder conhecer
reconhecer a contribuição, né, dos estudos de Emília Ferreiro e seus colaboradores. Quando Emília Ferreiro constrói essa organização do pensamento da criança durante a aprendizagem da leitura e da escrita, nós, alfabetizadoras, passamos a compreender como essas crianças estruturavam o sistema alfabético. Ela cria, junto com isso, um caminho de avaliação desse percurso numa lógica individual. E isso contribuiu extremamente para nós, alfabetizadoras. Falar em Emília Ferreiro é lembrar das suas concepções sobre linguagem escrita. Para mim, como professora, e para tantas colegas alfabetizadoras, acredito que uma das contribuições é enxergar que o ato de ensinar a escrita para a criança não é algo que ela chega e vai ter contato com isso somente pela primeira vez ali na escola. É preciso considerar as construções de escrita que essa criança já traz em sua bagagem cultural. E a partir daí, promover atividades em que os nossos alunos sejam construtores do próprio conhecimento, sejam atores desse conhecimento. Eu iniciei a docência na alfabetização na década de 80, numa época em que nós usávamos a referência das cartilhas. Eu trabalhava com o método silábico e sentia muito incômodo quando os meus alunos e as minhas alunas demonstravam dificuldade na aquisição dos processos de leitura e escrita. Nesse momento, eu tive a oportunidade de acessar as pesquisas da Emília Ferreiro e, através da publicação da Psicogênese da Língua Escrita, descobri um caminho que, para mim, até então era totalmente desconhecido, para a compreensão de como as crianças pensavam sobre a linguagem escrita enquanto aprendiam sobre a linguagem escrita. E esse processo foi transformador na minha jornada de professora alfabetizadora e depois na minha relação com todas as atividades educacionais que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira de quase 40 anos. Eu agradeço imensamente a Emília por tudo que ela fez pela alfabetização, não só na minha história, mas na história de muitas outras pessoas, né, como eu, que passaram a ressignificar os seus processos de ensino e aprendizagem na escola.